Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, eu estou aqui hoje novamente para falar sobre o PlayStation 5. Talvez o console que seja a cara dessa geração. Não que essa geração de console tenha sido uma grande geração, não tivemos grande evolução como tivemos nas gerações passadas. Embora sim o PlayStation 5 seja um console muito potente, parece que na maioria das vezes ele é capado pela Sony. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 é o jogo que tem o mesmo desempenho no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Talvez tenham pequenas melhorias gráficas que o próprio console aplica, mas não há de fato uma melhoria significativa. Se você joga no seu PlayStation 4 Red Dead Redemption 2, você pode dizer que está jogando da mesma maneira que eu jogo no meu PS5. Alguns jogos a Sony teve sim o trabalho de fazer uma evolução no game para que ele rodasse a 60 quadros no PS5 e também rodasse com uma qualidade gráfica melhor. Mas nem todos os jogos foram assim. E quando fizeram isso, na maioria das vezes, eles cobraram praticamente um jogo novo. Igual aconteceu com Days Gone, que lançou a versão aí para PS5 e não tem muita diferença do Days Gone de PS5 para o PS4. Mesmo assim, o PS5 se consolida como o console dessa geração. E por isso, mesmo depois de tantos anos de seu lançamento, as pessoas ainda se perguntam se vale ou não a pena comprar um PS5. E hoje eu estou aqui para falar exatamente sobre isso, os prós e os contras de um PS5. Então eu queria começar falando sobre o armazenamento do PS5. Eu comprei recentemente na Black Friday o PS5 Slim. Ele possui aproximadamente 860 GB de memória interna. E o problema nem é a quantidade de memória, embora as primeiras versões viessem com 1 TB. O principal problema é o update de memória, o quão difícil é isso. E se eu quiser fazer um upgrade de armazenamento, não basta eu ter um bom SSD e uma case de SSD externo. Não, eu preciso levar o meu console em uma qualificada para que eles façam assim o upgrade da memória com 1 ou 2 TB, enfim. Pois se eu quiser apenas usar uma case, um SSD que eu já tenha, por mais que seja NVMe e da melhor qualidade possível, eu não poderei usar dessa maneira, a não ser que eu queira jogar jogos de PS4. Aí sim, aí eu posso baixar, instalar e jogar os jogos no meu SSD, desde que sejam jogos de PS4. Jogos de PS5 apenas rodarão se estiverem instalados no armazenamento interno do console. E bom, se eu quiser ficar fazendo upgrade de memória, eu não compro um console, eu compro um PC, pois o console ele precisa disso, da praticidade. E o armazenamento do PS5 não é muito grande. Alguns jogos têm 150, 200 GB de armazenamento. O próprio GTA 6, quando lançar, provavelmente vai ter mais de 300 GB de memória. Então assim, eu deixo 2, 3 jogos instalados no máximo, porque senão o armazenamento já fica cheio. E um tópico que eu até já comecei a falar no começo do vídeo foi sobre os jogos. Os jogos aqui, em sua grande maioria, são jogos reaproveitados do PS4. Jogos que tiveram upgrades gráficos, minimamente falando, jogos que nem tiveram esse update, e jogos remaster. Isso é a grande gama de jogos do PS5. Não tivemos grandes lançamentos para o PS5. Tivemos sim Ghost of Yotei, que está custando aí os seus R$400, Death Stranding 2, que deve estar custando a mesma faixa de preço, e Spider-Man 2, que deve estar custando aí os seus R$200. Ou seja, tivemos sim jogos para o PS5, mas a quantidade é muito pouca. Em sua vasta maioria, são jogos do PS4 com retrocompatibilidade. E o terceiro ponto aqui que vai contra o PS5, na minha singela opinião, são os preços de suas assinaturas. Embora as pessoas falem que a assinatura no geral de um console está caro, tanto no PS5 quanto no Xbox, é algo que é praticamente inadmissível. Você paga R$80 para ter acesso a alguns jogos. Assim, não são jogos ruins, são jogos até de certa qualidade, por exemplo, The Last of Us, God of War, entre outros. Mas é caro, R$80 por mês em uma assinatura de streaming para jogos é realmente muito caro. Esse de R$80 que eu estou falando é o plano que eu assino, que é o Deluxe. Tem um plano extra que é um pouco mais barato e tem um plano de entrada
que praticamente não tem nenhum jogo e é basicamente só para você usar ali a PSN Network, né? Esqueci o nome, para você poder jogar online lá. Se você tem um PS4, talvez você não vá se divertir tanto com os jogos para PS5, porque a maioria dos jogos você já pode jogar no seu PS4. E o outro ponto que você, caso compre o PS5, vai ter que aturar são os preços, tanto da assinatura quanto dos jogos. São, nossa, preços completamente absurdos. E por mais que moramos no Brasil e esteja toda aquela história de taxação, cara, é simplesmente surreal um jogo de mídia digital custar R$400. Mas tudo bem, estamos falando do PS5, ou seja, um grande console. Não há apenas coisas contra o PS5, há coisas muito boas no PS5 também. E olha, sinceramente, o PS5 é o melhor custo-benefício dessa geração. O preço dele se assimila muito ao preço do Xbox Series S, pelo menos quando você compra numa loja. No mercado de usados, com certeza o Xbox vai ser mais barato. Hoje em dia, a versão Slim do PS5 custa R$ 2.800, enquanto a versão do Xbox Series S deve estar custando mais ou menos a mesma coisa, ou talvez uns R$200, R$300 mais barato. Mas devemos lembrar que sim, os exclusivos do PS5 são melhores do que do Xbox, né? Sempre foi, não tem jeito, não adianta. Também já temos Forza, que é praticamente o melhor exclusivo do Xbox, já está aqui também no PS5. E o desempenho de um PS5 é muito superior ao Xbox Series S. Quando lançar o GTA 6, por mais que vá rodar no Xbox, sabemos que no PS5 ele vai rodar de uma maneira muito mais fluida. Olha, e o outro ponto positivo é basicamente o que eu falei no ponto negativo. Se você não teve um PS4, se o seu último videogame foi um PS3, ou igual no meu caso, foi um Xbox 360, vale muito a pena você comprar um PS5, porque você vai ter essa retrocompatibilidade com jogos de PS4, que olha, o PS4 teve muito jogo bom, e esses jogos estão aqui no PS5, então você vai conseguir se divertir com uma grande facilidade, porque é muito jogo que você vai ter no PS5. Lembrando, caso você não tenha tido um PS4, porque se você já teve um PS4, não vai ter grandes novidades para você. E o último ponto dessa lista, sinceramente, talvez seja o mais importante para todo mundo. GTA 6. Esse jogo que chega provavelmente no final desse ano ou no começo do ano que vem, 2027, vai ser o jogo que vai revolucionar o mercado. E ele vai lançar primeiro para consoles. E olha, eu não quero dar R$4.000 no Xbox Series X, que é o caixão preto lá. Eu quero comprar um PS5, que é bem mais barato, R$1.200, R$1.300 mais barato. Vai rodar jogos tão bem quanto o Xbox. E eu também tenho os exclusivos da Sony. Então sim, vale a pena, na minha sincera opinião. Por mais que tenha pontos contras, os pontos que são prós são bem mais favoráveis à compra de um PS5. E olha, GTA 6 nessa balança pesa muito, cara. Podemos ter aí talvez o maior jogo de todos os tempos, né? E olha só, vale o hype, tá? Isso, a gente não tá falando da Project Red. A gente está falando da Rockstar Games, cara. A maior empresa de jogos de todos os tempos. Eu acho, né? Só fica atrás aí da Ubisoft, talvez. Mas, brincadeiras à parte, a minha singela opinião é que vale a pena sim comprar um PS5. Inclusive, essas versões mais baratas, que são a Slim. Ainda mais a versão Slim, que está sendo achada no mercado aí por R$2.800. Óbvio, né? A versão Slim, ela não vem com leitor de disco. Mas isso não é um problema, já que o leitor de disco é vendido também separadamente. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e deixem a sua opinião aí nos comentários. Vale a pena ou não vale a pena ter um PS5? E se eu esqueci de falar alguma coisa, também deixe nos comentários. Valeu!